Oi, eu sou a Nil. Hoje eu vou te contar uma história que você certamente não conhece. Mais uma página da nossa história marcada pela violência do Estado. Uma violência contra a população pobre. A existência de um biopoder orquestrado dentro do Estado e capaz de enviar para as áreas limítrofes do país todos os corpos considerados indesejáveis. Todas aquelas pessoas que não conseguiram se inserir ou se submeter ao projeto de modernidade capitalista. Hoje vamos contar a história de como uma colônia agrícola no extremo norte do país se transformou em um campo de concentração que matou mais de 70% dos presos que passaram por lá. Antes de começar, eu gostaria de dizer que os acertos desse vídeo são tributários de 3 obras. O livro do professor Alexandre Sames, Clevelândia, Anarquismo, Sindicalismo e Repressão Política no Brasil. A tese do professor Carlo Romani, que se chama Clevelândia, o Oiapoque. Aqui começa o Brasil. Trânsitos e confinamentos na fronteira com a Guiana Francesa. E o capítulo 5 da obra Estratégias da Ilusão, a Revolução Mundial e o Brasil, escrita pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro. Além disso, utilizamos como fonte e reproduzimos aqui durante o nosso vídeo trechos do documentário Aqui Começa o Brasil, disponível lá no canal do Carlo Romani. Trechos do documentário Parimã, Fronteiras do Brasil, 1927, disponível no canal Museu do Índio, também foi utilizado durante nosso vídeo. Todos os links, tanto das obras como dos documentários, estão aqui na descrição desse vídeo. Por fim, agradeço imensamente os colegas pelo excelente trabalho produzido e peço que considere esse vídeo uma singela homenagem. Bater uma salva de palmas aqui pro profissional. No extremo norte do país, no atual estado do Amapá, corre o rio Oiapoque. O rio Oiapoque delimita desde 1900 a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, uma colônia ultramarina da França, bem aqui na América do Sul, famosa por suas vastas áreas de floresta e arquitetura tipicamente tropical. O Oiapoque foi um espaço de trânsito e, por isso, um lugar de encontro, onde os povos da floresta, os migrantes e os negros crioulos da Guiana e do Caribe, o ribeirinho amazônico, os quilombolas e até os comerciantes estrangeiros passaram e se encontraram. Alguns fizeram pouso, outros não. A pesca, o extrativismo, a circulação pelos caminhos fluviais organizaram a vida cotidiana dessas pessoas. Algo que é importante saber, essa região é um ambiente ermo, composto por uma floresta equatorial quente e úmida. A maior parte da movimentação demanda o auxílio de canoas, ou longas caminhadas por terra lamacenta ou poeirenta, a depender da estação do ano. A presença de insetos, como é o caso do mosquito prego, transmissor do protozoário que causa a malária, gerou muitos problemas para a região, sendo uma ameaça direta à saúde das pessoas que viviam lá. A malária, somada à disenteria, marcou de maneira drástica a aterrorizante história que se passou ali anos mais tarde. E vocês vão entender isso melhor no decorrer desse vídeo. Devido a essas condições, poucos conseguiam ou tinham interesse efetivo em fazer daquele espaço uma morada fixa. De modo geral, as pessoas transitavam e estabeleciam relações através do rio Oiapoque. Segundo o professor Carlo Romani, as condições que ali se configuravam contribuíram para uma ocupação marcadamente nômade, um nômade territorializado, mas ainda assim um nômade. Para ele, a relação que os habitantes estabeleciam com aquele território não tinha uma orientação sedentária, no sentido de uma busca pela dominação.
mas uma prática mais vinculada ao nomadismo. A respeito dos comerciantes estrangeiros que se aventuravam através do rio, junto com eles vieram um olhar colonizador. Desde pelo menos o século XVII, diferentes nacionalidades europeias olharam para o Oiapoque e disputaram seus interesses colonizadores ali. Como salienta Romani, estamos falando de um território distante e ermo, nomeados por espanhóis sob pretensa jurisdição portuguesa, alvo dos negócios ingleses, holandeses e franceses, porém povoado por indígenas. Portugueses e franceses protagonizaram conflitos significativos em busca de comandar a região, desejando definir a qual nação europeia pertenceria o Oiapoque. Portugal ou França? Qual país europeu dominaria esse pedaço do Novo Mundo? Fato é que a confusão durou séculos. Foi um vai e vem de invasões. E essa disputa entre Portugal e França ficou conhecida como o contestado franco-brasileiro. Contudo, para a população, a disputa lhe era um tanto indiferente. Portugueses, franceses, brasileiros não eram nacionalidades compartilhadas ou adquiridos pelos negros, crioulos, caboclos e índios habitantes do território. Para a população, o que estava em jogo era apenas um lugar em que se pudesse viver e sobreviver. Um lugar em que se construía o espaço real da vida. O contestado franco-brasileiro durou até 1900, quando, através do Tratado de Berna, teve a incorporação definitiva da área ao território brasileiro. A disputa diplomática contou com a participação mais do que fundamental do Barão do Rio Branco, que, alegando conhecer bem as gentes que viviam por ali, convenceu os juízes suíços a dar razão ao Brasil. Apesar da vitória, foi somente a partir de 1920 que o Estado brasileiro tomou iniciativas mais consolidadas para dominar a região. Lembra que eu comentei com vocês que essa região fronteiriça se estruturou através do trânsito, da troca, do contato de diferentes culturas, diferentes pessoas que desenvolveram ali relações humanas à margem do rio? Pois bem, aquelas pessoas foram se adaptando e, nesse processo, uma importante referência se criou do lado francês da fronteira. Era São Georges, uma vila da Guiana Francesa, que contava com algo em torno de 1.000 habitantes e que se destacava pelos seus comércios de rua, sendo essa a sua principal atividade rentável. Muitas pessoas que viviam do lado de cada fronteira viam na vila a possibilidade de adquirir alguns produtos, como também de registrar seus filhos e se comunicar com o exterior, visto que as instalações telegráficas da vila eram as únicas da região. Do lado brasileiro da fronteira, existia desde a última década do 19 Martinica, vila formada por antigos negros quilombolas, mas que ganhou esse nome após a chegada de Emily da Martinica, que ali estava talvez em busca de ouro. Fazendo pouso no lugar, ele pescava, plantava e ia para São Georges com sua canoa quando precisava de algo mais. Ele foi se tornando um tipo de referência geográfica para a população. Daí o nome da vila, Martinica. Em resumo, existiam algumas vilas ali na região do Oiapoque, mas em grande medida, todas eram tributárias da relação que mantinha com São Georges. E essa troca, não só econômica, mas também cultural, atravessou a história do Oiapoque. O Estado brasileiro, com o objetivo de diminuir a influência da Guiana Francesa e dos garimpeiros estrangeiros no local, de garantir a soberania nacional e modernizar, leia-se disciplinar o Oiapoque, o Estado inaugurou em 1922 o Núcleo Colonial Clevelândia, uma colônia agrícola em meio à selva, a qual Arthur Bernardes não titubeou em transformar em um verdadeiro campo de concentração. O Estado brasileiro induziu um processo de colonização no Oiapoque com a fundação de uma colônia agrícola. Grupos de pescadores provindos do Pará, chefiados pelo capitão Penaforte, e famílias camponesas fugidas da seca do Ceará formaram o principal núcleo migrante de colonização. Com o tempo, a nova civilização desejada pelo Estado foi sendo absorvida pelos velhos costumes dos caboclos índios nativos da região. A ideia de criação de um núcleo agrícola partiu do senador paraense Justo Chermonte, que fez de tudo para aprovar no Congresso uma emenda que possibilitasse a criação de colônias lá no Oiapoque. A ideia seria levar os migrantes nordestinos da seca e assentá-los na fronteira, diminuindo assim
a influência dos estrangeiros no local. Fato importante de ressaltar é que Chermont era o maior proprietário de terras da região. Portanto, lucraria pessoalmente com a iniciativa estatal que tanto incentivava. O projeto Clevelândia levou para aquela região um conjunto de funcionários burocráticos, empenhados aí na construção da colônia. Para estimular a chegada dos colonos, se criou um discurso médico e político ufanista, um tanto quanto romantizado da região, um tipo de propaganda que negligenciava as difíceis condições do local. Como sinaliza a afirmação do engenheiro e depois diretor da vila, Gentil Norberto, de que, apesar de composta comissão de 60 pessoas e de haver trabalhado em zona de mata virgem e nos piores meses do ano, não houve óbito algum, tendo sempre a febre cedido à simples aplicação de quinino em alta dose. Porém, a inspeção do Dr. Vigílio Bittencourt, ao visitar as vilas de Monte e Santo Antônio, localizadas acima de Clevelândia, narra um cenário diferente, onde quase todos sofrem de impaludismo. As crianças não só de impaludismo, como anemias pela verminose. Esse discurso, que omitia a realidade, era parte da propaganda que tinha como objetivo atrair pessoas para o Oiapoque. O entorno continuava o mesmo. Seguia-se a tradicional política brasileira de implantar um centro colonizador com ares metropolitanos, circundado por uma imensa periferia de colonizados abandonados. Os primeiros colonos de Clevelândia foram os ribeirinhos, os imigrantes naturais e os cearenses. Esses últimos, os cearenses, foram vítimas de uma forte seca que se estendia desde 1915, fazendo com que esses sertanejos entrassem em trânsito, em busca aí de melhores condições de vida. A presença desses corpos em cidades como Belém, muitos dos quais já flagelados pelo peso da seca, incomodou a elite e o governo estadual, que criou então campos de concentração aos arredores de Fortaleza. O senador Chermont usou os flagelados da seca como um argumento validador de sua proposta de criação de colônias agrícolas lá no Oiapoque. Um ponto que chama atenção dentro dos discursos médicos e higienistas desse período, que revela o preconceito desse olhar clínico servo a um biopoder, é o fato deles desqualificarem as relações humanas estabelecidas através do trânsito, tão típicas daquela região, e defender que os migrantes sertanejos seriam os responsáveis em levar para o Oiapoque um modelo de vida considerado mais próximo da civilização, e por isso capaz de erradicar os costumes indígenas, tidos por esses médicos como perniciosos e promíscuos, mas que na verdade faziam parte do cotidiano das populações mestiças e que estavam diretamente relacionadas às próprias condições do local. Dentro desses discursos médicos, os sertanejos, que na prática também eram considerados indesejáveis, basta ver os campos de concentração aos arredores de Fortaleza, dessa vez aparecem como uma possibilidade para erradicar os costumes caboclos e indígenas, considerados todos incivilizados pela República Oligárquica. Porém, como quase sempre acontece, a realidade se mostrou mais forte do que os discursos. Em menos de 2 anos, ficou evidente o fracasso da experiência agrícola, e os colonos sertanejos passaram a trabalhar na extração do pau-rosa e na garimpagem do ouro, atividades já antigas da região. O projeto também fracassou em criar melhores condições sanitárias, sucumbindo-se em meio à selva verde. Como é relatado, não demorou, começaram a surgir as doenças e, em consequência, como diz o matuto, comecemos a morrer. E o primeiro, ainda em 22, foi um garoto chamado Carlos, que deu nome ao cemitério atrás de Clevelândia, São Carlos. O cemitério de Clevelândia, nos anos que se seguiram, foi o destino de muitos corpos considerados indigestos pelo moderno e republicano Estado brasileiro. Pessoas pobres, pessoas simples, elementos considerados desqualificados, prisioneiros comuns e anarquistas. Tudo que o olhar repressivo do Estado identificou como um problema foi enterrado em valas comuns no cemitério de São Carlos. Antes de continuar a história de Clevelândia, é preciso entender o que era o Brasil desse período. Vivíamos em uma república, a nossa primeira experiência republicana, proclamada em 1889. De maneira geral, o termo república faz referência a uma forma de governo na qual o Estado se constitui para atender o interesse geral. Entretanto, a nossa primeira república foi caracterizada como oligárquica, ou seja, ela continuou a reproduzir um sistema excludente.
onde o poder estava centralizado nas mãos das elites regionais, principalmente na mão dos cafeicultores paulistas e produtores de leite mineiros. Coronelismo, voto de cabresto, desigualdade nas cidades, uma sociedade marcada pela corrupção e violência. Tudo isso gerou uma forte frustração social diante dos ditos avanços desse tal progresso. Durante as 2 primeiras décadas do século XX, muitos trabalhadores se associaram através do sindicato para resistir a toda essa situação, e os anarquistas tiveram um papel fundamental nesse processo. Se o poder político e econômico estavam restritos à elite, aos pobres, a Primeira República destinou a repressão. O mito da ordem e do progresso foi acompanhado da ideia de uma necessidade do controle social, da profilaxia social, ou seja, da exclusão das partes consideradas por eles como doentes, como elementos indesejáveis. Nesse cenário, foram os pobres, as pessoas comuns, a classe trabalhadora em sua pluralidade, o principal alvo da mão repressiva do Estado. A República Oligárquica ampliou o aparelho policial de vigilância política e social. Criou legislações que serviram para fortalecer a mão repressiva do Estado e constantemente propagou o medo pelas ruas da cidade. Enfim, criou e aprimorou mecanismos para a gestão da repressão. Desterros, sejam em ilhas ou navios-prisão, se tornaram práticas adotadas por esse Estado republicano a fim de garantir o controle social. Ou seja, a fim de reprimir qualquer voz dissidente a essa oligarquia ou corpo que era por eles considerado como indesejável. E tudo isso está muito bem documentado nos primeiros capítulos do livro do professor Alexandre Sames. E toda essa violência que se estendeu por toda a Primeira República chamou a atenção de escritores como o sagaz Lima Barreto, hoje considerado um dos maiores nomes da literatura nacional, e que narrou da seguinte forma o período lá da revolta da vacina de 1904. A polícia arrepanhava à torto e à direito pessoas que encontrava pela rua. Recolhia-as às delegacias, depois juntavam na Polícia Central. Aí, violentamente, humilhantemente, arrebatava-lhes os cós das calças e as empurrava num grande pátio. Juntadas que fossem algumas dezenas, remetia-as à Ilha das Cobras, onde eram surradas desapiedadamente. Eis o que foi o terror dos Alves: o do Floriano foi vermelho, o do Prudente branco, e o Alves incolor, ou antes, de tronco e bacalhau. Sobre essa posição do Lima Barreto, Sames explica que o tronco e o bacalhau eram referências claras à escravidão. O estado de sítio seria a condição ampliada pela legalidade de todas as iniquidades, das quais a República, como retórica, dizia querer livrar o Brasil. Esta mesma República violenta, na análise do escritor carioca, caçava os direitos individuais e coletivos que insistia em defender nos discursos. A repressão de 1904 não foi um caso isolado. Expurgos e execuções também ocorreram em 1910, durante a Revolta da Chibata. E anos depois, em 1924, teremos um novo capítulo de uma já sombria história. Ainda na Primeira República, após uma campanha eleitoral barulhenta e cheia de mentirinhas, Arthur Bernardes ganha de Nilo Peçanha, que já havia sentado na cadeira presidencial por conta do falecimento de Afonso Pena. Sendo válido lembrar que até hoje Peçanha continua sendo o único presidente negro que tivemos. Arthur Bernardes, político mineiro, governou o país com mãos de ferro. Foi presidente durante 1922 e 1926, governando quase todo esse período sobre estado de sítio, o que, como já vimos, deixa tudo mais perigoso. Foi durante o seu governo, em julho de 1924, que ocorreu uma nova revolta tenentista, a Revolta Paulista. Antes disso, mais especificamente 2 anos antes, setores do exército, e daí o nome tenentistas, já havia se levantado contra o governo, rejeitando aí a subida de Arthur Bernardes ao poder. Trata-se do famoso 18 do Forte de Copacabana. Os tenentistas eram militares, em sua maioria das classes médias urbanas, que reivindicavam modernização, maior protagonismo das forças armadas nas decisões do Estado e melhores orçamentos para o exército.
De maneira geral, eles mesclavam pautas de diferentes correntes políticas, mas sempre prevalecia ali uma veia centralizadora como a forma de resolver os problemas do país. Sobre a Revolta Paulista de 24, após 5 dias de conflito armado, os tenentistas conseguiram tomar a cidade de São Paulo. As forças federais foram expulsas para os arredores da capital, e até voluntários apareceram para se alistar nas forças rebeldes. Até esse momento, ainda não haviam mortos civis. Entretanto, na alvorada do dia 9, os soldados revolucionários ocuparam finalmente a cidade. A partir do dia 11 de julho, segundo os informes diários apresentados pelo jornalista, seguiram-se 18 dias de contínuo bombardeamento aos bairros centrais e operários de São Paulo. A ação realizada pelas tropas federais provocou, segundo as agências internacionais, por volta de 1.000 mortos e 4.000 feridos, quase todos civis. Trata-se seguramente do maior massacre urbano realizado durante os governos republicanos, praticado no centro industrial do país, a capital bandeirante. Com a ação desproporcional das forças militares do governo, a população pobre, os imigrantes, as pessoas comuns, as margens, pareceram diante dos ataques. O foco do governo era os bairros operários, ou seja, focaram em destruir aquilo que o discurso da época já dizia ser indesejável. Sobre isso, Romani acrescenta que o que ocorreu no ano marcante de 24 é a reutilização da guerra como instrumento político de negociação. Matam-se civis como estratégia de luta, pois seria contra essa mesma população civil pobre que historicamente praticou-se a guerra. É contra a população civil que se dá a guerra, pois, para a perpetuação de uma burocracia do Estado, as diversas facções da oligarquia em disputa pela posse dele não são o inimigo declarado. O inimigo declarado é o antigo servo, o escravo, e agora o proletariado assalariado. O exército republicano de Bernardes fez uso da guerra para reestabelecer a supremacia da política como seu instrumento de efetivação do poder e controle da população através do Estado. Apesar de não participar de fato da eclosão da revolta, houve alguma simpatia da população mais pobre com a insurreição, isto é, com a possibilidade de verem suas demandas atendidas nesse novo cenário, o que despertou um tremendo ódio das forças bernardistas. Entretanto, os próprios tenentistas pensavam uma revolução com ordem, ou seja, restrita ao seu domínio. A variável povo, a participação efetiva do proletariado urbano, não fazia parte do horizonte pensado pela maioria dos tenentistas. Se parte da população demonstrou simpatia aos rebeldes, foi por buscar mudanças que, pelo menos, diminuísse a distância entre os mandantes e os mandados. Em 15 de julho de 1924, trabalhadores de diferentes áreas apresentaram uma moção ao Comitê Revolucionário Tenentista. Eram menos de uma dezena de reivindicações, onde constavam fixação do salário mínimo para todas as classes trabalhadoras, fixação de preços máximos para gêneros de primeira necessidade, direito de associação e liberdade de imprensa, direito de fundar escolas e generalização do dia de 8 horas de trabalho. Essas foram algumas das demandas apresentadas. Essas eram as demandas da maior parte do operariado paulista. Vejam, tratam-se de pautas completamente compreensíveis. Essa moção foi assinada por anarquistas que eram marceneiros, tecelões, ou seja, que eram parte do operariado da época e que eram até conhecidos em suas associações. Ainda assim, no momento mesmo da eclosão da Revolta Paulista, o movimento operário se encontrava dividido e os sindicalistas foram pegos de surpresa pela revolta. Apesar de não verem nenhum potencial realmente revolucionário na revolta tenentista, alguns anarquistas mostraram aí simpatia aos rebeldes, por acreditar que aquele poderia ser um passo importante na conquista de maior liberdade política no país. Pagaram um preço alto por isso. Morreram por fazer daquele momento um espaço para continuar reivindicando um pouco mais de dignidade para se viver. Parte dos anarquistas de São Paulo também se apresentaram ao general-tenentista Isidório Dias Lopes, a fim de formar uma milícia independente e autônoma. Essa foi a condição apresentada pelos anarquistas para participarem diretamente da batalha.
Porém, a condição não foi aceita pelos tenentistas. Os tenentistas entendiam a revolução de forma distinta dos anarquistas. Eles entendiam a revolução de forma centralizada. Por outro lado, os comunistas deixaram correr os fatos e acompanharam os rumos em que se desencadeavam os acontecimentos. Nem a apoiaram, nem a criticaram. Esperaram ver a real força do movimento para se manifestar. Com isso, quando veio a reação armada da polícia de Bernardes, encontravam-se em uma cômoda situação de neutralidade. Politicamente, essa posição mostrou-se vantajosa, pois, quando a repressão aos anarquistas tornou-se ferrenha, permitiu que os espaços deixados em aberto por aqueles militantes viessem a ser ocupados pelos partidários do comunismo. No famoso semanário comunista A Classe Operária, não apareceu nenhuma crítica ao fato do governo manter as prisões repletas de gente arrebanhadas pela rua. 2 anos depois, em uma assembleia da União dos Operários da Construção Civil do Rio de Janeiro, operários comunistas apontaram que, vendo a tormenta e não podendo afrontá-la, fizeram como o camelo, meteram o pescoço na areia e deixaram o simum passar. Alguns anos depois, Getúlio Vargas mostrou para os comunistas que o camelo é um animal grande demais para fugir do radar do Estado. Fato é que, diante da forte repressão do exército de Bernardes, a população foi posta de joelhos. E o general Dias Lopes, junto com o coronel Miguel Costa, ordenaram a retirada, que se deu no dia 28 de julho, pelos trens, indo em direção ao interior. Foi o começo da Coluna Paulista, que se encontraria 1 ano depois com a coluna de Luiz Carlos Prestes. Agora, com a cidade já rendida, as tropas de Bernardes entraram pelas ruas, becos e casas, perpetrando violência de todos os gêneros contra a população. As mulheres pobres foram feitas de objeto nas mãos dos soldados, que violentaram seus corpos de todas as formas possíveis. A partir de 1924, o estado de sítio de Arthur Bernardes intensificou a perseguição aos indesejáveis. Foi nesse cenário que Clevelândia se tornou um campo de concentração, que recebeu mais de 1.000 presos, dos quais muitos morreram ali mesmo, no Inferno Verde. O estado de sítio de Arthur Bernardes perpetrou todo tipo de violência contra a sociedade civil. Nesse cenário, os que conseguiram buscaram na figura institucional do habeas corpus uma possibilidade de saída. Prisões sumárias, sem provas, recolhimento das pessoas que passavam pelas ruas, tendo a polícia o direito de levar quem desce na telha, tudo isso se tornou corriqueiro. Então era natural que os pedidos de habeas corpus tornassem também mais frequentes. Incomodada com isso, a presidência da República decidiu que seria melhor a deportação para lugares ermos do Brasil, onde esses indesejáveis seriam impossibilitados de serem ouvidos. O professor Romani levanta 2 hipóteses para a escolha de Clevelândia como lugar do desterro. Talvez por conta do fracasso de Clevelândia enquanto uma colônia agrícola, parecia para o governo algo viável a transformação daquele espaço em um desterro. A outra hipótese é que Clevelândia foi escolhida simplesmente por ser o lugar mais distante, sem o conhecimento prévio até do diretor da vila. De uma forma ou de outra, o que ocorreu ali foi um despejo de gente. A partir de dezembro de 1924, deportados passaram a chegar em Clevelândia, totalizando de 948 a 1.630 prisioneiros. Essa é a margem que os historiadores apontam, coletando aí diferentes fontes e criando uma estimativa. Mas o número pode ser até maior que esse. De uma forma ou de outra, foi um aumento populacional drástico. É como se toda a população de São Jorge viesse para Clevelândia do nada, tendo sido muitas as famílias que se sentiram obrigadas a migrar para Martinica. Clevelândia não tinha estrutura para atender esse aumento populacional. Ela ao menos dava conta da população que lá já estava e que tinha que lidar com o insucesso da experiência agrícola. Os presos foram despejados lá como se fosse um lixo tóxico que precisava ficar longe das cidades. O desterro para Clevelândia se deu em 3 grandes levas. Apesar de continuamente
Posteriormente, chegarem nos barcos mensais da linha Oiapoque-Belém, grupos de malandros e presos do Rio de Janeiro. O caminho era feito em navios velhos, em péssimas condições. Os tripulantes viviam nos porões amontoados, sem acesso à luz solar e junto com os dejetos. Trabalhavam durante o caminho todo e em condições desastrosas, o que fez com que as doenças se tornassem ainda mais constantes. A primeira leva, que chegou a bordo do navio Comandante Vasconcelos, chegou entre 26 e 27 de dezembro de 1924, bem na época do Natal, e era composta por algo em torno de 250 soldados rebeldes, vindos lá do Rio de Janeiro, e 150 presos detidos no Rio e em São Paulo. Isso entre o início da Revolta Paulista e dezembro daquele mesmo ano. Esse grupo de 150 pessoas era composto por ativistas de oposição, sindicalistas, anarquistas, operários e pessoas consideradas como a escória das ruas cariocas. Veja, a pobreza é o ponto em comum entre todas essas pessoas. A segunda leva chegou em 6 de janeiro de 1925. Era composta por soldados envolvidos nos levantes do Pará e do Amazonas. Algo em torno de 120 pessoas foram rendidos e capturados no Amazonas e levados para Clevelândia. Entre os dias 8 e 12 de junho de 1925, o navio Cuiabá despejou em Clevelândia o maior contingente de soldados, mais ou menos 400 rendidos na Batalha de Catanduvas, no Paraná. Movimento também vinculado ao tenentismo. Junto com eles, vieram mais ou menos 23 conspiradores cariocas e 130 ladrões comuns, vindos das celas da 4ª Delegacia Auxiliar do Rio de Janeiro. Nos primeiros meses, muitos presos fugiram, mesmo diante dos riscos oferecidos pela Mata Verde. A partir do reforço das tropas requisitadas em Belém, a situação mudou. A vigilância tornou-se mais efetiva e a fuga mais difícil. A cada novo preso que chegava, a situação piorava. Não havia ali estrutura para tanta gente. Veja como ficou a cartografia da vila depois da chegada dos presos. Pessoal, nesse mapa vemos como era Clevelândia em dezembro de 1922, ou seja, durante sua fase enquanto colônia agrícola. No canto direito da tela, temos uma legenda que explica como era a divisão das áreas na colônia. Havia ali o hospital, simbolizado pela letra H, e a Casa da Administração, representada pela letra A. A maior parte da terra foi dividida entre os colonos fundadores. Muitos foram alocados, então, no eixo S, na linha do Ciparani. Já esse aqui é o mapa de como ficou Clevelândia após sua transformação em colônia penal. As margens do rio Pontanari foi destinada aos prisioneiros tidos como comuns, capturados no Rio de Janeiro. Na área central ficaram os oficiais revoltosos de 24, que durante algum tempo conseguiram certos privilégios dentro da vila, visto a sua posição no exército. E por último, às margens do Igarapé Ciparani, entre os lotes 10 e 14, ficaram os anarquistas e seus simpatizantes. Como aponta Alexandre Sames, os anarquistas presos em Clevelândia se constituíram como um grupo coeso, que, de acordo com as suas possibilidades, conseguiram notificar a imprensa anarquista nacional e internacional sobre o que acontecia no Inferno Verde. Foram responsáveis por tentativas de anarquizar Clevelândia, isto é, por construções cotidianas de convívio diferentes das sugeridas por um ambiente tão hostil. Eles buscaram estabelecer conexão com a população local, criando até mesmo tentativas de alfabetização coletiva dos filhos dos agricultores que viviam à margens do Ciparino. Podemos afirmar que, no mínimo, 14 anarquistas foram para Clevelândia, mas o número provavelmente foi muito maior, já que a polícia da época seguia problemáticas definições em relação aos presos. Sabe-se que ao menos 5 deles não conseguiram se salvar, sendo eles José Alves do Nascimento, Nicolau Parada, Nino Martins, Pedro Augusto Mota e José Maria Fernandes Varela. Muitas pessoas foram para Clevelândia. Dos que não conseguiram fugir e ficaram presos ali, morreram quase 72%.
A maior parte dessas pessoas não tiveram aonde divulgar suas condições. Não foram ouvidas, foram mortas e suas memórias morreram com elas. A ausência de fontes dificulta a atividade do historiador. Visto que os anarquistas fizeram de sua imprensa uma forma de denunciar o que acontecia dentro do estado de sítio de Bernardes, vamos conseguir resgatar um pouco do cotidiano de Clevelândia, principalmente através dos vestígios deixados por Domingo Passos e Domingo Braz. Como vimos, com a chegada dos presos, a cartografia da vila mudou. Inicialmente, muitos moradores tiveram que dividir suas casas, ceder espaços. Ainda assim, era difícil acomodar tanta gente. A partir desse momento, muitas famílias mudaram para Martinica. Aos presos foi dada a tarefa de construírem seus próprios barracões, em lotes divididos de acordo com sua familiaridade. Aliás, os presos foram durante todo esse período utilizados como mão de obra. Em dezembro de 1925, chega ao jornal libertário português A Batalha a carta clandestina de Domingo Braz, onde ele relata que o Iapoc é um lugar sem recursos médicos. Os próprios preceitos higiênicos e sanitários são desconhecidos. Os infelizes deportados dormem em grupo de 100 ou mais indivíduos. Barracões imundos e asquerosos cobertos de tábuas ou palhas por cima e pelos lados. Eis os alojamentos. A febre palustre, a gastroenterite encontram neles um vasto e amplo campo de propagação, fazendo impunemente vítimas diárias. Com a transformação da vila em prisão, o diretor Gentil Norberto foi se afastando de Clevelândia e Deocleciano Coelho de Souza tornou-se o novo diretor. O novo diretor foi acusado pelos presos de corrupção, sendo a alimentação do campo completamente deficitária e os medicamentos do hospital praticamente ausentes, se restringindo ao quinino, que era aplicado com as únicas 2 seringas existentes no hospital. Sobre essas injeções causavam edemas e úlceras horríveis nas partes que eram feridas pela agulha, sendo necessário às vezes rasgar até a carne. Tal situação tornou os corpos mais uma vez vulneráveis às doenças. O hospital, com a chegada dos presos, passou a ter como médico Joaquim Paulo Souza, que inicialmente estava em Clevelândia para cuidar do gado e dos cavalos. Tratava todos os pacientes à base de quinino. Afinal, esse era o único medicamento disponível. Desse cenário marcado pela morte, Domingo Passos lembra que ninguém, entretanto, queria ir para esse hospital. Embaixo das toscas habitações, deitado à palha úmida e contorcendo-se em dores, ficava a grande maioria dos doentes, os quais ali mesmo expiravam. Temiam todos o hospital, porque parecia-lhes aquele que para lá era removido 2 ou 3 dias depois, na certa, estava saindo já cadáver com destino ao cemitério. Fato recorrente nos relatos deixados pelos prisioneiros são os trabalhos forçados. Afinal, eles eram obrigados a trabalhar constantemente em obras do governo local e sob constantes humilhações. Só comia quem trabalhava. Os enfermos eram deixados para morrer, e os que reclamassem da situação recebiam punições físicas, como chibatadas e a cafua, uma cabana pequena e fechada coberta por folhas de zinco, expostas ao sol ardente, e onde acorrentado o preso passava dias. A partir de agosto de 1925, com a epidemia de disenteria, mais da metade dos prisioneiros morreram. A estimativa é de 3 a 5 mortes diárias, isso durante a epidemia, mas o dia 6 de outubro de 1925, chegaram a 9 o número de mortes diárias. Diante de tamanha carnificina, Domingos Passos denunciou na imprensa que o anarquista Nicolau Parada, já muito enfermo, continuava sendo obrigado a trabalhar na abertura de covas do cemitério. Como resultado, pouco tempo depois, também ocupou uma delas. Agora, conseguimos entender os versos do Domingo Braz, aonde ele diz: na imensidão silenciosa de suas selvas seculares, o Iapoc guarda o segredo de um crime nefasto, infame, torpe, monstruoso. Um martírio lento e cruel de cerca de 1000 entes humanos, das quais centenas pereceram. Diante das notícias que chegavam ao público nacional e internacional através da imprensa anarquista, se começou a falar sobre Clevelândia, cobrando então um parecer oficial sobre o que se passava no Iapoc. Em meados de junho de 1926, já em um momento, como aponta Sames, de distensão das forças políticas de Arthur Bernardes, ele teve que ceder à pressão e ordenou que um dos funcionários do Ministério da Agricultura fosse visitar Clevelândia.
Isso para traçar um relatório oficial do que lá acontecia. Veja o que esse funcionário, o Oldemar Murtinho, encontrou durante sua viagem. Encontrei os detentos tristes, acabrunhados, sofrendo a tortura do arrependimento de se terem envolvido nos lamentáveis acontecimentos que vêm perturbando a vida do país. Em geral, são pensativos e vagarosos e andam tal qual os condenados à morte, que seguem para o patíbulo, retardando os passos, sempre na esperança do perdão. Derreados, raquíticos, tristonhos, dão a aparência de que o impaludismo tornou-os imprestável para o resto da vida. O relatório de Murtinho retrata um cenário convergente com o que já era denunciado pelos presos. As condições eram realmente precárias. O documento saiu diretamente do Ministério da Agricultura para as mãos do presidente, que o deixou junto com outros tantos papéis presentes nas prateleiras da família Bernardes. Murtinho, como parte do relatório, criou em julho de 1926 uma lista dos detentos que deveriam ser imediatamente livres. 171 nomes apareceram, a maioria de soldados e alguns civis. Ficaram condenados a continuar lá 21 presos comuns, alguns estrangeiros, outros sindicalistas e até simpatizantes do anarquismo, que ainda não tinham fugido. Como não tinham nenhum tostão para ir embora, muitos continuaram ali. Os últimos deportados somente deixaram o campo de Clevelândia com o fim do estado de sítio. Isso em janeiro de 1927. Agora, depois de saber toda essa história, conseguimos entender por que, lá em 1955, durante o funeral de Arthur Bernardes, chegou em sua homenagem uma imponente coroa de flores, na qual se via uma faixa com a irônica mensagem: os sobreviventes de Clevelândia pedem perdão por ter se insurgido contra um governo tão honesto e um presidente tão digno.